Roma permitia que jurisdições locais continuassem a exercer livremente suas funções. E ele assim procedeu. Eu não vejo crime nele. Julguem-no de acordo com a sua própria lei. Olha os saduceus querendo dar uma roupagem jurídica, atentatória contra o Estado romano. Mas procurador, ele insufla o povo a não pagar impostos. Pilatos diz: deixa eu conversar com ele. Deu um teor publicum à questão. Não viu nada disso nele. Por que Pilatos não quer sentenciar Cristo, Jesus? Gente, por que Pilatos não quer sentenciar Jesus? Porque Pilatos é bonzinho, Pilatos é bonzinho. Falei o nome dele no latim, não, queridos. Porque Pilatos fez um juramento para o imperador que ele protegeria a Judéia de toda e qualquer insurreição e revolta. E a Judéia era um barril de pólvora, porque você que é judeu não aguenta pagar mais imposto para Roma, além do dízimo, sobra 68%. Era incidente nos seus proventos, digamos assim. Você vê que o Estado brasileiro é mais, né? Você vê que o Estado brasileiro é mais. Roma estava até boazinha, só 21%, 22% de imposto. Ninguém aguenta mais Roma. Convenceu Pilatos? Não. Por que ele não sentencia Jesus? Porque ele tem medo da multidão. A multidão vai se levantar contra mim. Eu estou entendendo o que eles querem fazer. Eles querem montar uma arapuca. Eu condeno esse homem à morte, que muitos o têm como santo, como um profeta, e este povo aqui se levanta contra mim, eu não vou julgá-lo. Aí o Evangelho de Lucas traz um roteiro importante. Olha a questão jurídica novamente, chegando aos nossos olhos. E ele é galileu. Os galileus estão sob a jurisdição de dos filhos de Herodes o Grande. Em caso Herodes Antipas, ou seja, mandar Jesus para Galileia para ser julgado na Galileia? Não, Herodes está aqui na cidade, veio celebrar o Pêssego. Eu vou mandar para Herodes. Manda Jesus para Herodes. Ninguém quer julgar Jesus. O caso de Jesus, desculpa a expressão, é uma batata quente na mão de quem o recebe. Comece a observar isso. Ninguém quer julgar, ninguém quer condenar Jesus. Mandou para Herodes. Herodes já ouviu falar de Jesus? Já. Mandou emissários lá no campo, onde ele estava pregando, e disse: para de pregar, para de fazer essas coisas, está trazendo tumulto, o povo está alvoroçado. Imagine você sendo povo e ouvindo isso, um político da época que você odeia, Herodes, que você despreza, Herodes, para a pregação no campo e diz: então, estou vindo aqui em nome do rei Herodes. Chega a cavalo, imagine, 3 a cavalo, 4, pedindo para o Senhor parar de fazer essas coisas. Jesus olha para eles e diz: diga para aquela raposa. Você fala: eu voto nele. Ele, não é ele o Messias que nós esperávamos? E alguns zelotas por ali devem ter falado: o que é zelota? Zelota é o patriota que não aceita o domínio romano. Pô, que legal, professor. Mas na calada da noite pega um punhal e crava no peito de um romano, comete assassinato. Os romanos olham para eles e dizem: terrorista. O povo olha para eles e diz: patriotas. E os zelotes queriam achar um Messias. Eu acho que os zelotes, os evangelhos dizem que Jesus era seguido por zelotes também. Os zelotes olham para ele e: não é ele? Não seria ele aquele que nós esperávamos? Herodes, acho que quer que Jesus faça uma mágica. Faz uma mágica. Jesus permaneceu calado. Herodes deve ter pensado: você é sem graça, não é nada do que dizem a seu respeito. E manda ele novamente, gente. Olha o roteiro jurídico, olha o procedimento. Manda de novo para Pilatos. Pilatos: não, voltou o réu. Aí ele diz: gente, eu não tenho culpa alguma,
pela morte dele. Olha só, vocês não lavam as mãos? Chama-se em hebraico netiliat yadamim. Vocês não fazem netiliat yadamim? Vocês não lavam as mãos para dizer que vocês não têm culpa sobre isso? Eu vou fazer igual vocês, quer ver? Eu não tenho culpa sobre eles. Povo, vocês que estão julgando, eu não tenho nada a ver com ele. Eu não tenho nada com isso. O que Pilatos quer dizer para o povo que está lá? Não se levanta contra Roma. Isso é uma questão de vocês. Vocês ficam dando uma roupagem jurídica para essa questão, como se Jesus fosse problema meu. Não é problema meu nem de Roma, é problema de vocês. Vocês estão fazendo isso. E quem são esses vocês a quem tu te reportas, Rodrigo? É aquela multidão que entrou aclamando Jesus? Não. Por isso que no livro eu dou nomes aos responsáveis pela morte de Cristo: os saduceus, já falei sobre eles. Os fariseus, os evangelhos não distinguem, mas existem duas qualidades de fariseus. São os fariseus da escola de Shammai. Os fariseus da escola de Shammai diziam: só existe uma maneira de agradar a Deus, seguindo toda e qualquer norma jurídica que a nós foi confiada, sejam as pequenas ou grandes. Se você violar uma delas, você viola todo o sistema. E a escola de Hillel, que é avô de Gamaliel, e Paulo estudou lá, dizia assim: não, existe a lei, sim, devemos observá-la, sim, mas acima da lei está a misericórdia, o chesed. Por quê? Porque ninguém se acha justo diante de Deus. Só Deus é justo. Nós temos os dois tipos de fariseus aqui. Os que gritaram pela condenação de Cristo foram os fariseus da escola de Shammai. Quem mais? Os escribas. Sabe quem é escriba? Escriba vive dentro do templo. O que ele faz? Faz cópia da Bíblia. É gente letrada, de estirpe. Os pais tiveram dinheiro para conceder a eles uma educação formal em hebraico, e as cópias são levadas para todos os recantos do mundo, para a África, para a Grécia, para Roma. Onde tiver um judeu, você tem direito a ter tua cópia da Bíblia lá, porque tem alguém fazendo as cópias. Eu digo alguém, é a sinagoga local, não a pessoa, como nós temos hoje. E os escribas ganhavam uma fortuna para fazer isso. E os escribas são filhos dos saduceus. Os comerciantes estão envolvidos na morte de Cristo, gente, na condenação de Cristo. Estão lá de madrugada. E ele atrapalhou o meu negócio, porque eu ia ganhar tanto dinheiro aqui que eu ia viver até a próxima Páscoa, de tanto que eu exploro os outros. Eles estavam presentes e com certeza levaram suas famílias de madrugada. Essa gente gritou: crucifica Jesus, liberta Barrabás. Vamos analisar o nome de Barrabás? O nome indica quem você é. Como Jesus era chamado? Yeshua Ben Yosef, filho de José, ou Yeshua HaNosri, Jesus o Nazareno. Bar, filho em aramaico, Rabá, sacerdote em aramaico. Barrabás não é aquele homem grotesco, bizarro do filme do Mel Gibson, A Paixão. Barrabá é um Mauricinho. O pai dele provavelmente é saduceu, e este menino andou com más companhias, e essas más companhias, já estou adivinhando quem é, são zelotas ou são sicários. Sicários significa homem com punhal. São dois grupos rebeldes ali, tá? Rebeldes contra Roma, e mataram gente de madrugada. E eu que sou pai do Barrabá, eu estar falando assim: gente, você sabe que o menino é bom, né? Tá errado aí, me ajuda a libertar esse menino. Vamos gritar: crucifica Yeshua, liberta Barrabá. O nome da pessoa diz quem ela é a identidade. Ele é filho de um sacerdote, ele tem estirpe, ele tem linhagem, ele é Kohanim, ou seja, ele tem linhagem levítica,
Ele é de família de sacerdote. Não é qualquer um. Jesus é condenado por aquela multidão. Muitas vezes as pessoas, eu estou dando palestra sobre esse tema, perguntam como a multidão mudou de ideia tão rápido, professor, em 3, 4 dias. A multidão não mudou de ideia, a multidão era diferente. A multidão que aclama Jesus na entrada de Jerusalém é diferente da multidão que condena Jesus. E vocês não ficam desconfiados de uma condenação de madrugada? Cadê o povo de Jesus? Estava dormindo. E quem podia acordá-los? Os apóstolos. Onde estão? Fugiram. São essas as conclusões que eu chego, lendo como um advogado. Os apóstolos fugiram. Quando chega amanhã, é tarde demais. Às 9 da manhã Jesus está sendo flagelado. Havia uma lei. Os romanos não faziam nada fora da lei. É a base legal. Lex Iulia Majestatis. O reinado de Augusto, o primeiro imperador. Ela é do ano 6 ou do ano 8 a.C. Essa lei dizia: todo aquele que se levantar contra a pessoa sagrada e inviolável do imperador, que passe pela flagelatio e tenha morte em crux, X, latim. Vamos analisar essa primeira parte da lei? Jesus se levantou contra a pessoa do imperador. Ele nunca viu o imperador na vida. O imperador governa o mundo a partir de Roma. Tibério está em Roma, Tibério César está em Roma, Jesus está na Judéia. Segunda parte da lei: todo aquele que se levantar contra a imagem sagrada do imperador. Onde está a imagem sagrada do imperador? Na moeda. Onde está a imagem sagrada do imperador? Nas estátuas que Roma produzia em escala incalculável e mandava para todas as províncias as quais ela ocupava. Jesus quebrou uma estátua do imperador? Jesus cuspiu na imagem do imperador numa moeda? Nunca fez isso. Ou seja, a segunda parte da lei não se aplica ao caso de Jesus. E a terceira: e todo aquele que se levantar contra Roma. É bem genérica do ponto de vista legal. Colocaram Jesus nessa categoria? Sim. Essa lei está nos evangelhos? Não. Mas eu estou te dizendo como professor de direito romano, acredite em mim. Era a base legal que faltava para condenar Cristo, ainda que Cristo seja inocente. Ele foi considerado uma espécie de indivíduo sedicioso, revoltoso, crime, lesa majestade. Afrontou Roma, mas não na opinião de Pilatos. Pilatos disse: para mim ele não fez nada, vocês que estão dizendo. Olha que interessante, a própria Roma, o Estado romano disse: não, para mim ele não fez nada. Vocês que os saduceus, gente, que estão liderando tudo isso. Os romanos, segundo a lei romana, colocavam o réu principal no meio e a cruz é um pouco mais adiante. Existem diversas formas de cruzes. Nós temos grande chance da cruz de Cristo ser essa que você está imaginando mesmo. Porque havia um local para o titulum que causa pena indicato, ou seja, sentença. Tem que ter um lugar acima da cabeça para escrever a sentença. Jesus foi colocado no meio, ou seja, Roma está considerando ele o réu principal. Na hora de flagelá-lo, note que os soldados, em tom jocoso, falam: você não é rei, o rei deles. Você sabe por que os soldados romanos têm tanta raiva de Jesus? Porque provavelmente olham para Jesus e pensam que ele é um zelota. Eu nem tenho informação dele, eu sei que eu tenho que crucificá-lo. Ele deve ser um desses grupos aqui. E mataram um amigo meu, provavelmente. A gente está de madrugada cuidando da fortaleza Antônia, e de uma forma sorrateira essa gente nos ataca. E esse é rei deles. Qual é a visão de rei que o romano tem? A visão do imperador, gente. O imperador entrava com uma capa vermelha, o vermelho era a cor dos reis, e entrava com uma joia de ouro no formato de as folhas da oliva aqui.
e entrava com bastão. Todas as aparições públicas, desde Augusto a Tibérios, eram assim. Essa visão que eles têm de rei. E eles começam a imputar essa visão de rei a Cristo na flagelação. Você não é rei? Precisa de um manto vermelho. Gente, acha aí. Vamos colocar um manto vermelho nele. Não precisa dar a coroa da joia aqui. Vamos pegar essa de espinhos aqui. Segura esse bastão. E deram o bastão para ele. Vocês notaram o detalhe que ele fez com o bastão? Jogou no chão. E jogou no chão. Não segurou. Ele apanhou mais ainda. Um homem carregava até o Gólgota, fora da cidade, o patíbulo, aquela trave, não a cruz inteira do filme do Mel Gibson. E aquela trave era feita de cedro, pesada, e lá colocada, acoplada lá no local. Ele não teve condições de carregar, mas eu acredito que não teve, porque apanhou muito na flagelação. A flagelação de Jesus foi bem circunstancial. Foi excessiva, em todos os sentidos que se possa imaginar. Ele deve ter perdido muito sangue. Também não acredito naquela imagem romanizada, medievalesca, da Idade Média, de um Jesus frágil fisicamente, porque nos evangelhos dizem que ele era tecnon, e tecnon foi traduzido como carpinteiro. Não se assuste, gente, não é carpinteiro, em grego significa homem que constrói casas, e as casas eram construídas com pedras, e pedras pesam, que também fazia o serviço de marcenaria, viu? Mas ele não era exclusivamente um carpinteiro, ele construía a casa inteira. Ou seja, ele estava acostumado a derrubar a árvore no mato e trazer nas costas. Todos os tecnon faziam isso, e ele também fazia isso. Provavelmente ele trabalhou, os evangelhos não falam, numa cidadezinha ali perto de 5 quilômetros de Nazaré, chamada Séforis, muito movimentada, muitas construções. Queridos, e a sentença sobre a cabeça de Cristo? E a sentença sobre a cabeça dos outros dois? Os evangelhos dizem que os outros dois têm uma sentença, em grego listras, traduzido por todas as bíblias como ladrões ou salteadores, ou seja, a mesma coisa. Vou contar para vocês aqui domingo pela manhã, não significa isso. Listra significa rebelde, revoltoso. O roubo ou o furto não eram crimes sob a jurisdição de Roma. Roma não está nem aí com roubo, com furto. O próprio povo executa a vingança com as próprias mãos, a vingança privada. Em se tratando de roubo e furto, não é problema de Roma, não é problema do Estado romano. Eles não são ladrões. Então o que eles são, professor? Assassinos. Eles mataram quem? Roma. Acima da cabeça deles está escrito listras, uma palavrinha em grego só, listras. E o problema da sentença de Cristo? E a sentença de Cristo? Eu tenho uma opinião pessoal, tá? Que é a opinião de João. Para mim a sentença é aquela de João. Existem variações entre as sentenças, são muito pequenas, mas quando você coloca elas em hebraico, a diferença é muito grande. A sentença de Cristo também mudou. Estava em 3 idiomas: o grego, que é o inglês da época, a língua mais difundida do mundo antigo. Se você queria ser conhecido, você tinha que escrever em grego. Os evangelhos estão escritos em grego. O Novo Testamento está inteirinho em grego, estratégico da parte de Deus. Hebraico é uma língua tão importante à época como a língua portuguesa, desculpe, ou sueco. Estava escrito em latim, a língua dos romanos, e estava escrito em hebraico, a língua do povo.
a língua litúrgica, porque o aramaico era a língua coloquial de todo dia. O judeu era bilíngue na época, ele falava aramaico e hebraico. Hebraico no final de semana na sinagoga, aramaico durante o dia. São muito próximas as línguas, muito próximas. E na sentença de João nós temos a forma grega, Iesu, Basileu, nós temos a forma latinizada, que é o INRI, Jesus Nazarenus Rex Iudeorum, Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. E nós temos a forma em hebraico, gritante, alucinante para os saduceus. A forma em hebraico é Yeshua, Jesus, Hanosri, o Nazareno, o Melech HaYehudim. E daí, professor? Jesus de Nazaré é o rei dos judeus. Só que os judeus trabalham com acrônimos. Por exemplo, Jesus Nazarenos Rex e o retorno da INRI. Você pega a primeira letra de cada um das palavras, dos nomes aqui. E quando você vai fazer a mesma coisa em hebraico, Yeshua, Hanosri, Umelech, Yehudim, dá Yod, Re, Vav, Re. E daí, professor? E daí esse é o tetragrama sagrado. São as 4 letras do nome de Deus que estão no Antigo Testamento, que não podem ser pronunciadas, elas não podem ser sequer vocalizadas. O texto massorético põe a vogal, não pode. O nome de Deus é absolutamente santo, não pode ser escrito numa parede, porque a parede é corroída pelo tempo. Não pode ser jogado num papel, porque o papel é jogado fora, e lá contém o nome de Deus. E quando uma Bíblia fica velhinha, ela vai para um lugar dentro de uma sinagoga chamada Genizar, porque a Bíblia não pode ser descartada, jogada fora no lixo. A Bíblia não pode ser queimada, porque contém o nome de Deus. Nós deixamos o tempo consumi-la dentro da sinagoga, no Genizar. Vira pó, mas não pode ser destruída. E os judeus não leem a Bíblia assim. Aqui Deus está falando, você não pode colocar o seu dedo debaixo do nome de Deus. Ou seja, acima da cabeça do crucificado, Yeshua, estava escrito Deus. Os evangelistas, por sua vez, acreditam que você é judeu, destinatário da mensagem, que ele não precisa explicar isso. Eles mostram os saduceus inquietos, dizendo assim: Pilatos, tira. Escreve assim, que ele está dizendo que é o rei dos judeus. Aí dá outra coisa em hebraico. Pilatos diz: não, o que eu escrevi. Vai ficar assim mesmo. E aí eu acho interessante falar isso neste domingo que antecede o ponto culminante, que é a sexta-feira. Mais uma grande, aspas, curiosidade, ou não. Termino aqui, não quero cansá-los, dentro do tempo programado com o Calil. Teriam outras coisas? Teríamos. Vamos falar? Não. Estou à disposição, sou membro da igreja. Quero agradecer ao nosso querido pessoal ali, que nos ajudou, ao Calil que organizou tudo isso, tá bom? Desejar a vocês um excelente domingo e uma excelente Páscoa pensando nessas coisas, tá? Obrigado.